pessoal, estamos aqui para mais um Encontro Geografia. Meu nome é Joyce. Hoje vamos fazer uma segunda retomada. Primeiro fizemos uma retomada dos aspectos mais naturais, hoje mais políticos. Mas antes de iniciarmos, prestem atenção. A frequência no Google Classroom mudou. Você deve clicar no link número 1, atividade obrigatória, realiza essa atividade de maneira séria, envie e agora sim sua presença foi garantida. Feito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é retomada de aspectos ligados a conflitos e tensões do continente americano e africano. Fizemos uma abordagem geral, conceitual, para que você tenha uma noção mais especial dessas relações. Para isso, vamos fazer um resgate dos conceitos básicos, vamos fazer uma revisão de alguns aspectos econômicos ligados a esse processo de integração que gera conflito e vamos reconhecer algumas situações importantes tanto na África, principalmente relacionada à apartheid, que foi o aspecto tensional mais claro que a gente vê em nosso dia a dia, na mídia que a gente tem acompanhado. Para começar, vamos fazer uma resgatada básica em alguns conceitos ligados à política, que se estabelece através da conversação. Nós temos, então, o estabelecimento de relações a nível de organização da sociedade, o Estado, constitucionalmente atribuído. Temos uma noção de que esse Estado deve ser organizado em forma de governo, ao qual deve sistematizar a forma de vida, tanto a nível de estruturação, funcionamento e julgamento, por isso aparece poder legislativo, executivo e judiciário. Este Estado, esse governo, logicamente, tem que abraçar e tem que estar em cima de um território delimitado, e que deve ser organizado através de limites, dependendo do seu tamanho, e logicamente tudo isso para envolver e dar estrutura para uma nação viver, ao qual se estabelece a noção de uma coletividade, grupamento humano que se coloca aqui. Esta imagem destacada exatamente para puxar essa situação de nação em que você vê pessoas aglomeradas. Coloquei aqui a bandeirinha da Cruz Vermelha até para puxar uma noção um pouquinho mais solidária da situação ligada ao coletivo de nação, ok? Agora, na próxima etapa, vamos fazer um exercício em que vocês conceituam palavras que foram resgatadas, uma delas nação e a outra é país, que nós não falamos, mas eu quero ver se vocês lembram na nossa aula anterior. Bora lá? Vamos então retomar alguns conceitos, vamos ver então nação, já falado, que tem aquele aspecto do coletivo, então o coletivo humano com características, ressaltamos que naturalmente um aspecto muito importante de nação é o passado histórico, que faz essa noção de identificação, e o país, que não foi falado nos slides anteriores, mas apareceu aqui no exercício, que é uma área politicamente delimitada. Ele é um território, mas ele tem características políticas e administrativas que dá a ele essa noção da palavra país. Não é a mesma coisa que território. Território é a área, país é a área politicamente organizada, ok? Na continuação, para se estabelecer esta organização de divisão, temos que resgatar algo que vimos anteriormente, que normalmente temos um país e esse país é dividido de outros através de fronteiras. Essas fronteiras podem ser mudadas de acordo com alguns movimentos ligados à invasão, acordos e outras características. Internamente, nós vamos ter uma questão de divisas, essas divisas devem ser fixas e elas estipulam uma organização territorial dentro de um país. E nós temos também limites, que aí nós podemos nos referir a regiões que podem ser mudadas, ou então áreas da cidade, como sendo bairros. Então, normalmente, nós observamos que de fronteira para limite, nós vamos ter uma divisão do maior para o menor, certo? Agora, uma questãozinha importantíssima dentro dessa questão limite e divisa é a questão da globalização. A globalização vem encaixada aqui porque ela vai dimensionar o grau de relacionamento entre os mais variados pontos deste planeta. Então, essa relação econômica estreitou muito e deu muitas vezes a impressão de que divisas, fronteiras e limites não fossem importantes. Na verdade, não.
Na verdade, temos que ter a consciência que a globalização existe, ainda mais agora nesse processo de pandemia que estamos, ela vai ser talvez reestruturada, mas que deve gradualmente observar a identificação do lugar. Você não pode transformar o lugar em detrimento das questões econômicas e visuais que se apresentam. Então, por isso, puxamos a questão das Nações Unidas, organismo importantíssimo, nascido na Segunda Guerra Mundial, antes com outro nome, Liga das Nações, mas nasceu com o objetivo de apaziguar as relações, porque as relações tinham ficado muito, digamos, estranhas e até violentas com o advento das guerras mundiais. Então ela nasceu com esse inteirinho. Vimos nas nossas aulas que ela foi se dividindo em instituições com finalidades, FMI, Banco Mundial, OMS, OMC. Então tudo isso, obviamente, organizado através de Assembleia Geral e com o Conselho de Segurança para chegar a um objetivo comum, que é a paz de todo esse relacionamento mundial. Disso também advém globalização, a ONU, instituições afim, a necessidade de resgatarmos como é essa relação econômica. E por isso vem blocos econômicos. Vimos que blocos econômicos é um acordo feito entre países que podem ser do mesmo continente ou não, que se favorece ao tipo de comércio. Então, dependendo do tipo de comércio, você vai organizar um acordo chamado bloco, que é uma união de países. Estes blocos, logicamente, começaram a surgir pós Segunda Guerra Mundial. Veja que daí encaixa também com o aspecto da ONU, que vai interferir também neles. E tem vários tipos, que nós vimos em sala, nas nossas aulas. O livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união política e monetária. Agora, vamos estabelecer um resgatezinho, tenho certeza que vocês vão lembrar. Eu quero que vocês conceituem o que é cada um dos tipos. Qual é a característica mais saliente de cada um dos tipos de blocos econômicos? Mercado comum, livre comércio, aduaneira e união econômica e monetária. Vamos lá? Vamos então retomar nosso aspecto conceitual. Dentro desse aspecto conceitual, vamos lá. Na letra A, mercado comum. Até vamos identificar dentro de uma ordem que eu acho melhor para vocês assimilarem, que é assim: o acordo econômico mais livre, mais assim despojado de qualquer situação, é aquele que estabelece apenas o livre comércio. Ele, digamos, seja o mais simplório. O segundo, um pouquinho mais elaborado, é a união aduaneira, que é a letra C aqui. Um pouquinho mais abrangente, mais cheio de detalhes, mercado comum. E o último seria o ápice de todos os acordos, o mais amplo, o mais completo, união econômica e monetária. Então, nesta ordem de importância, mas agora vamos conceituar cada um. Então, mercado comum, como o próprio nome já diz, é um que abrange uma circulação interna e externa dos países envolvidos. É um mercado comum. No mercado comum, exemplo, União Europeia, você pode ter uma circulação de pessoas entre os países de maneira livre, sem necessidade de apresentação de passaporte. Você pode comercializar, comprar, vender. Você pode trabalhar de maneira livre. Você também pode morar em vários lugares. Então, é uma circulação ampla para promover o engrandecimento econômico da região. Já na letra B, livre comércio, é o mais simplório. É o exemplo que nós damos do NAFTA, em que você tem Canadá, Estados Unidos e México. Ali você tem uma liberdade comercial. Você pode transitar, lógico que de maneira controlada, de acordo com cada país, mas você pode comprar. Você não pode nem morar, nem ficar trabalhando por um período longo, a não ser que exista uma parceria ou um resgate de alguma empresa que literalmente ajude você a passar pelos trâmites normais do lugar. Fora isso,
A livre circulação é apenas comercial, o que dá um grande embate, principalmente falado em sala, sobre o dilema das pessoas do México querendo ir morar no seu vizinho, Estados Unidos da América. Por isso que tem aquela situação do muro tão controverso, mas que fica claro aqui agora que é uma situação que é da situação de divisão do país, que não é um acordo que libera tudo. A letra C é o acordo em que se encaixa o Brasil. Nós temos o Mercosul, nós temos uma união aduaneira. A aduana é uma instituição física, é um lugar, é uma casa, onde, pelo acordo estabelecido, as pessoas passam e mostram os produtos que compraram, mostram a atividade realizada e ali são fiscalizadas, porque é uma característica deste bloco. Você tem um controle em cima de uma tarifa externa comum, em que os países se organizam e eles decidem por essa tarifa. Isso acontece para que haja um equilíbrio econômico entre esses países, porque o objetivo é passar para o próximo estágio, mercado comum. Por isso, até que o nome do bloco do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, inicialmente, é Mercosul, porque a ideia era começar desta forma e evoluir para o mercado comum. Mas infelizmente não aconteceu e você, aluninho, às vezes se confunde. Mercado Comum do Sul é uma união aduaneira, certo? E o último tipo de bloco, talvez o mais amplo, o que a União Europeia quase conseguiu, foi a União Econômica e Monetária. Nesse é um tipo de mercado comum em que há circulação livre de trabalho, moradia, compra, venda, mas uma estrutura de economia organizada e quase única. Se estabelece uma moeda única, mas, como disse, a União Europeia não deu conta. Tanto que quando se fala em euro, mesmo antes do Brexit, nós falávamos em moeda comum. Moeda comum significa que todos os países do bloco usavam essa moeda, mas ela não era exclusiva. Você tinha países que ainda usavam moedas anteriores ao euro. É o caso da Inglaterra, que usava o euro e mais a libra esterlina. Temos outros casos ali que não vamos ressaltar agora, mas não chegou a efetivamente estabelecer a situação de moeda única. Foi moeda comum, ok? Continuando a nossa revisãozinha, entramos em Guerra Fria, falamos em Guerra Fria, resgatamos a Guerra Fria, vimos que foi um processo de evolução militar muito diferenciado. Por quê? Porque, diferentemente das outras que tinham acontecido, ela teve um contexto muito mais ideológico, de discussão de ideias, porque estavam literalmente em paralelo questões ligadas à continuação do capitalismo, um regime político e econômico vindo desde o século 13 e 14, ou a implementação de um processo novo chamado socialismo, que teve muitas mudanças da parte teórica para a parte prática. Isso causou muito tumulto e durou muitos anos. Podemos dizer que logo depois da Segunda Guerra Mundial se iniciou e terminou só na década de 90 com a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso acontecido em 91. Características desse momento são N, mas algumas retratadas em sala, que eu acho mais particulares e fáceis de você memorizar e lembrar, é a corrida espacial, para tentar mostrar qual dos dois teria mais tecnologia, mais possibilidade e, por consequência, ser o melhor. Ou então a corrida armamentista, maneira de mostrar mais força bélica, mais força territorial para dominar e cuidar do seu território. Então a Guerra Fria indiscutivelmente fez muita diferença e refletiu tanto em contextos econômicos, políticos e sociais da América, como em contextos políticos, econômicos e sociais do continente africano. Então, indiscutivelmente, a Guerra Fria ainda está deixando suas marcas até os nossos dias. Outra situação que vem junto com a Guerra Fria é a noção do imperialismo. Nós fizemos uma aula específica sobre isso,
para dar essa noção de que império se originou pela conquista inicialmente de terras. Então, à medida que você tem grandes núcleos concentrando uma quantidade de terras gigante, a gente deu o exemplo, naquele momento, por exemplo, do Império Otomano, nós demos o exemplo do Império Romano, o Império Egípcio, que era uma noção de território meu. No decorrer do processo e principalmente durante a Guerra Fria e hoje em nossos dias, a gente percebe que é muito maior do que ter um território. É um domínio que tem uma expansão política, uma expansão cultural, uma expansão territorial e às vezes só econômica. Então o imperialismo ele ultrapassou barreiras, ele ficou muito mais abrangente, ele não é só territorial, ele é muito mais amplo. Dentro disso, agora para a gente fixar bem, eu quero que vocês escrevam com suas palavras o que é imperialismo. Então vamos lá retomar o conceito de imperialismo, novamente vai ser colocado aqui, a maneira que está no slide, mas eu gostaria que vocês escrevessem com as próprias palavras. Então, imperialismo é literalmente a prática de expansão política, cultural, territorial e econômica em que você tem uma relação de domínio sobre uma região, uma localidade, um estado. Logicamente, esse domínio pode ser calmo, tranquilo, afetuoso, digamos assim, como também pode ser uma questão um pouquinho mais dramática e violenta. Adiantando um pouquinho, entrando dentro dessa questão de invasão, que pode ser dramática ou não, nós vamos ter as tensões. Vimos que tanto o continente americano quanto o africano tem essas tensões. No continente americano, vimos que essas tensões dão uma impressão um pouquinho mais calma, mas não significa que elas não existam. Existem. Já no território africano, a gente percebe uma questão mais conflituosa, principalmente ligada à maneira de como houve literalmente uma permanência maior dos dominadores. Então, os dominadores literalmente ficaram por mais tempo e não queriam largar o território africano, logicamente por sua riqueza, por toda a estruturação que nós vimos que o continente africano viabiliza. Então, por isso, nós temos aqui de novo o mapinha da partilha da situação da África, partilhada entre os colonizadores que literalmente fatiaram. Falamos que isso foi feito através de um acordo, de uma conferência em Berlim, onde literalmente cada um disse: esse terreno é meu, esse terreno é meu, esse terreno é meu, sem se importar com a diversificação e a distribuição populacional do lugar. Isso, logicamente, faz com que a gente tenha uma noção de domínio extremamente agressivo e que fez, logicamente, marcas que estão ainda sendo trabalhadas e que espera-se no decorrer do processo sejam ultrapassadas. Mas não podemos esquecer, ressaltando nesse mapa, a importância de um país, sempre falo nele quando mostro esse mapa, que é a França, porque nós lembramos de colonizadores apenas Portugal, Espanha e Inglaterra, mas aqui no continente africano, principalmente, os principais que a gente percebe é França, nesta região, e em lilás, a Inglaterra, com mais força, obviamente, até nesta região, que é hoje a África do Sul, que sendo uma das últimas a proclamar a sua independência. Nessa situação de independência, um dos mecanismos mais agressivos que a gente vê é a literal escrita de movimentos de segregação racial. Isso aconteceu na África do Sul, chama-se Apartheid, em que na Constituição oficial da África do Sul você tinha escritas leis que determinavam quais eram os lugares que as pessoas tinham direito a ir, chegar, comercializar e viver. E isso, logicamente, foi instituído por causa que naquela época tinha um partido apenas e os dominantes ingleses faziam com que essas leis fossem literalmente colocadas em prática, lógico, por estabelecerem uma relação de domínio, mesmo eles sendo em volume e quantidade muito inexpressiva, se continuar a comparar com a continuação de pessoas nativas do lugar. E agora, para a gente finalizar, e é muito importante, vamos conceituar o Apartheid e vamos colocar algumas características desse período.
Vamos conceituar então esse mecanismo um tanto quanto ruim que aconteceu na África do Sul. O que foi esse movimento? Foi então uma política de segregação racial oficializada a partir de 1948 pelo novo partido estruturado na África do Sul. Em algumas situações, vocês podem citar várias. Citei duas aqui. A não utilização de urnas, então não podiam votar, e a situação de algumas pessoas serem impedidas de comprar terras em determinados lugares, além de outras características extremamente perversas desta instituição política que existia na África do Sul. Na continuação, falando sobre, deixei bem distante de blocos econômicos para não haver confusão, temos que determinar, teve uma aula sobre isso, que BRICS não é bloco econômico. BRICS foi uma formatação, uma classificação de países, isso aconteceu na década de 90 por uma instituição financeira chamada Goldman Sachs, que falou sobre a possibilidade, o potencial de alguns países. Esses países tem esse potencial porque estabelece algumas características. São todos países grandes, todos têm grande quantidade de recursos naturais, todos têm uma mão de obra jovem. Então, potencialmente falando, são países que teriam, digamos, um passinho a mais no sentido do desenvolvimento, que nós falamos ser um tema extremamente complicado, porque depende de um lugar para outro e do potencial que cada um deseja. E aí, esses países, eles são classificados por essa razão. São eles: o Brasil, BRICS, a Rússia, a Índia e a China inicialmente. Por que também esse slide e essa classificação está aqui? Acabamos de falar de uma situação da África do Sul e eu comentei sobre a independência tardia da África do Sul. Por isso, quando a África do Sul se tornou independente, ela passa a pertencer ao BRICS. Por quê? Porque ela também se encaixa nessa classificação. Então, aqui resgatamos também que inicialmente era BRIC e depois ficou o BRICS, certo? Dentro disso, quero que vocês conceituem agora BRICS e colocam os países que formam o BRICS. Vamos lá? Vamos lá conceituar então e colocar os países que formam. Nós vamos ter então BRICS, que é um conjunto que se adequa a uma determinada formação característica. Então eu tenho tamanho, eu tenho potencial, tanto energético quanto de pessoa, quanto de lugar, recursos naturais, e que fazem desse conjuntinho ser especial. Os países que fazem parte: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entrou na sequência. E eles, logicamente, se destacam muito por ter o chamado potencial econômico. Então vejam que a palavra potencial deve ser muito bem fixada, porque não significa que vão ser, significa que podem ser e que tem as variáveis que vão fazer com que isso se concretize ou não. Indo adiante e falando de uma maneira um pouquinho mais localizada, a gente vai fechar o nosso bloco de retomada falando de Paraná. Então, dentro dessa possibilidade, desse potencial, o BRICS tem que ser observado dentro do território do estado do Paraná. Veja, território e estado do Paraná. Nós temos um potencial grandiosíssimo. Temos todas essas características destacadas pela formatação do conceito BRICS. Temos uma grande estruturação tanto de setor primário quanto secundário e terciário, e foi por essa razão que, inclusive, representantes dos BRICS fizeram em 2019 uma reunião em Curitiba para destacar o potencial brasileiro, russo, indiano, chinês e da África do Sul. Ficaram aqui em Curitiba e falaram sobre possibilidades ligadas a turismo, a comércio, a setores industriais e, logicamente, por ter acontecido no Paraná, isso ressalta a importância do Paraná, que se mostra da seguinte maneira:
Dentro de alguns dados coletados, a gente percebe em 2018 um potencial grande de exportações e também de importações, fazendo com que esse relacionamento de compra e venda se veja por um grande potencial que o Paraná se mostra. E, logicamente, dentro desse potencial, não dá para deixar de discutir e comentar o resgate que fazemos da soja, sendo o Paraná um grande produtor e exportador da cultura para todo o planeta. Agora vamos escrever um pouquinho sobre o potencial paranaense atualmente. Bora lá? Então vamos lá conceituar e falar um pouquinho de BRICS no Paraná? Então nós vamos ter uma ampla participação do Paraná dentro do cenário mundial, obviamente dentro dessa estruturação de tamanho, potencial tanto energético quanto de pessoas que podem fazer uma situação de cultura criativa, que é uma das coisas que mais se destaca dentro do cenário paranaense, de ser uma amplitude grande tanto em termos de miscigenação quanto de diversificação cultural e econômica e obviamente existe esse potencial a ser resgatado. Finalizamos aí, gente, a nossa retomadinha e o que a gente fez basicamente nesse encontro. Falamos um pouquinho de conceitos básicos políticos, resgatamos conceitos de Guerra Fria, imperialismo, blocos econômicos, globalização e BRICS e demos uma noção dessa circulação, desse trânsito que se estabelece. Logicamente, neste momento de pandemia, demos uma parada, na continuação veremos grandes modificações, estamos passando por um processo histórico. Fiquem antenados, espero terem aproveitado e até a próxima.